sobre esses dados que são, assim, atuais, como você mesma falou, no século XXI a gente tem que lidar com essa presença escassa, né, da mulher nos cursos da STEM, né? Aham. E aí eu fiquei pensando assim, quantas vezes eu já vi pessoas comentando, assim, tentando até mesmo que justificar uma suposta inaptidão da mulher para ciência e para matemática, pelo fato de que a gente não escuta na escola, por exemplo, história de cientistas mulheres, né? Mas por Aham. quê? Se hoje já é difícil ter um encorajamento, né, para a gente seguir essa área, imagina Aham. um século, dois. Então é claro que assim, na época, por exemplo, de Isaac Newton, dificilmente você veria uma mulher cientista Aham. que não fosse altamente reprimida, né, por querer seguir aquilo. Ela primeiro que ela nem conseguiria se formar, mas o fato dela ter essa curiosidade de querer seguir por aquilo já era altamente repreendido. Então, não é que as Aham. mulheres não Claro, têm claro. potencial, é porque simplesmente foi negado isso Uhum. para elas e agora que tá começando a ser. É isso mesmo que você falou. E aí, já que as pessoas adoram justificar, né, e justificar errado, então vamos justificar certo porque que as mulheres, né, não não estão tanto quanto deveriam estar dentro das exatas. Ou seja, por que elas não são incentivadas? Então, vamos pegar um dado, vamos conversar aqui. Quando a gente nasce, a primeira sociedade a qual a gente está inserida é a nossa família, né? Os pais, os tios. E quando você está dentro dessa sociedade, você já começa com o preconceito, né? Com o sexo feminino daí. Vou dar um exemplo. Quando você tem uma criança, um menino pequeno dentro de casa, quando você vai comprar os brinquedos dele, o que a gente compra para ele? A gente, eu estou me incluindo dentro da sociedade, tá, gente? Você dá carrinho para ele, você dá jogos para ele de raciocínio, você dá super-herói, você dá arminha, você dá jogos, você dá o maior leque para o menino. Quando você vai olhar os brinquedos da menina, o que são basicamente os brinquedos da menina? São as panelinhas e são as bonecas, certo? Então, o que a gente está dizendo para um menino e para uma menina, se você for analisar? Você está dizendo que o menino, com todo esse leque, ele pode ser o que ele quiser. A menina, doméstica. Professora, eu não posso dar panelinha ou boneca para minha filha? Claro que pode. Oxe, deve. Mas dê para ela o leque que você dá para o menino também. E ali dentro desse leque, você dá a panelinha e dá a boneca. Se a menina, pela escolha dela, escolher a panela e a boneca, tá ótimo, né? E é aí que entra a discussão específica do empoderamento feminino. Não é que a gente quer obrigar a menina a ir para a ciência, não, a gente não quer obrigar nada. A gente só quer mostrar para ela que o lugar dela é onde ela quiser. Então, você dê as mesmas chances que você dá para os meninos, você dá para a menina. Agora, se ela escolher, a partir de todas as chances que ela tem, a boneca e a panela, ela tem o direito de querer aquilo também, né? Então, tem bastante diferença. Então, Laura, o que você falou é exatamente isso. Só que aí as pessoas falam, é porque não procura tanto, porque na escola não houve. Verdade, não houve, mas isso significa que não existem cientistas lá de antes de um século atrás? Mentira. A gente tem. Tem poucas? Tem, mas nem as poucas que tem são faladas. E quando são citadas, né, quando são lembradas de falar, nem é exatamente aquilo tudo que ela fez, né? É dito. Por exemplo, muita gente, quando você fala quem é o pai que fala da computação, fala que o pai da computação é o Alan Turing. Vocês já ouviram dizer isso? Sim. Sim, exatamente. Sim. Quando lembrei Pode do falar. meme. Vá, Quando, na vá. verdade, e isso eu só vim conhecer, tipo, depois de muito tempo, depois de escutando um podcast. Na verdade, é a Ada Lovelace que começou o Exatamente. primeiro Aí eu código e tal. já tô feliz que tem gente que sabe que não é o Alan Turing.
É um problema? Não, Alan Turing foi um cara maravilhoso, genial, sofreu o maior preconceito porque era homossexual, né? Até não aceitavam, né, a opção de gênero dele e acabaram teve uma castração química e tal. Só que assim, ele foi genial na criptografia, ajudou na Segunda Guerra, beleza, mas existiu ADA muito tempo antes de Alan Turing. E se a gente tem um computador hoje, se a gente está conversando aqui hoje nesse podcast, não foi por causa do Alan Turing, foi por causa da Ada Lovelace, que fez, como a Lívia muito bem disse aí. Inclusive, o Turing usou das anotações da Ada para conseguir desenvolver o que ele desenvolveu. Então, ela foi crucial no desenvolvimento das coisas que a gente tem hoje. Então, o que acontece? Adorei que você falou isso, porque quando a Laura diz, as pessoas dão uma desculpa que não tem mulheres cientistas, mas quando tem, a gente apaga. É né? uma falácia, né? Exatamente. É tipo assim, você vê só aquilo que estão te mostrando e você nunca perguntou o porquê daquilo. É aquela coisa, quando falam que não tem, mas quando aparece, você não quer falar, porque né, você apaga. Eu gosto de citar Ada, né, ou Ada, não sei, deve ser Ada mesmo, porque ela, se eu não me engano, foi em 1800 que ela apareceu, e o Alan Turing ele trabalhou tipo para a Segunda Guerra Mundial, foi mais de um século, né? Então, tipo assim, esqueceram porque ela estava ali trabalhando com ele, né, tal, vamos dar uma desculpa esfarrapada. Não tem desculpa esfarrapada, ela só apareceu com a primeira pesquisa dela, que era o que se mais parecia com um programa, né, de computador, sempre lá vai cacetadas anos antes que Alan Turing, mas ele é considerado o pai da computação. Você imagina que feio, gente, na sociedade patriarcal que a gente vive, num curso que é feito para homem, né, que é feito para homem, ter uma mulher que seja mãe é totalmente absurdo, né? Assim, uma coisa legal também é que a gente falou da Ada e de outras mulheres num episódio desse podcast, nesse quadro do Mulheres na Ciência, inclusive foi a Lívia que apresentou sobre a história da Ada. Uhum. Mas uma coisa que eu fiquei pensando agora, justamente nisso, que antes eu tinha falado de apresentar na escola, né? No meu 8º ano, eu lembro que, assim, bem naquelas aulas de ciências gerais, explicaram, né, sobre a questão da estrutura do DNA e falaram sobre o Watson e o Crick. Eu lembro que, tipo, quando explicaram isso na aula, eu sabia que tinha alguma coisa errada ali, porque eu já tinha lido sobre, porque, na verdade, essa descoberta não foi tanto só deles assim, quanto a gente aprende. Teve a Rosalind Franklin envolvida, que ela não teve nenhum reconhecimento, sabe? Eles ganharam um prêmio Nobel e, assim, quase ninguém sabe quem foi ela, quase ninguém sabe que foi ela que tirou as fotos, que eles foram lá olhar sem permissão e deduzir, assim, a partir daí deduziram a estrutura da dupla hélice, né? Esse é um exemplo ainda mais extremo do que o do Turing, porque eles roubaram o trabalho dela. Falam muito também, né, Laura, sobre a esposa do Einstein, né? Que não aparece nada sobre ela e diziam que era uma pesquisadora que, inclusive, trabalhava com ele, né? Então, cadê? Sim. Será que ela não fez nada? Eu acho que nesse ponto, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler a biografia da Marie Curie. Eu ganhei de um aluno meu, eu já gostava dela, achava ela foda. Quando eu vi... E aí, depois que eu li essa biografia dela, eu fiquei mais apaixonada por essa mulher, mais ainda. A história dela é muito incrível. Ela é. E assim, nesse ponto, eu acredito, aproveitando a fala de Laura, que depois que eu li essa biografia, esse livro dela, fica meio assim, a sorte de Marie Curie na época é que Pierre Curie, o marido dela, né, que pesquisava junto com ela, ele era honesto e amava a Marie amava muito a esposa, e toda vez que, nessa época que ele era vivo, que ela era vítima de alguma coisa, ele ia lá e defendia ela, né? Só que assim, foi uma luta para ela conseguir esse Nobel, para ela, os dois, né, na verdade,